sejam muito bem-vindos ao nosso 5º episódio. Cara, a gente já encheu uma mão, não é demais isso? Ai, eu quero feliz. Yes! High five! Eu tô muito feliz mesmo, a gente vem aí recebendo pessoas muito incríveis que se conectam com o nosso propósito e isso não tem valor. E o que é o mais legal, todos vêm para querer contribuir com as famílias, né? A gente não teve nenhum convidado que falou assim, olha, eu cobro tanto. É isso Ninguém. mesmo. Então, isso é algo que a gente tem que valorizar, porque são pessoas que têm propósitos, missões, e que bom que eles aceitam estar aqui conosco. E eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores, que também têm a mesma missão e o mesmo propósito que o nosso. Criarte VIP, que sempre nos presenteia com a nossa caneca, em especial agora do Não Pode Vacilar, e também presenteia o nosso convidado. Então, Criarte VIP, muito obrigada. E a Pizzaria Pisato, que tem a melhor pizza da Zona Norte, e isso não dá pra falar que não, né, Carol? E não o dá. Espaço Não é só Kids porque ela é veio de nossa brinde. patrocinadora. É isso. O Espaço Kids veio de brinde, viu, Cis? Exatamente. A Carol, que tem filho pequeno, sempre fala pra gente, olha, vamos fazer uma confraternização. Agora, final do ano, vamos fazer uma confraternização. Onde nós vamos? Vamos lá na Pisato, tem um Espaço Kids, que as pessoas que Com estão lá são monitoras. muito... Exatamente. As monitoras são acolhedoras, cuidadosas, carinhosas. Então, é um espaço muito bacana para você que é família, para você que quer fazer a sua confraternização, para eu que tenho filhos adolescentes, é um lugar seguro também, que podem ir lá com os amigos, se divertirem. E ela tá sempre aqui conosco, então, Pisato, nosso muito obrigada. E Cá, hoje temos uma convidada especial que a gente conheceu assim, né? Foi quase um trombão, esbarrou assim. Opa, quem é você? Prazer. Um trombom não, porque é bem longe. A gente conhece ela bem longe, muito, muito distante. Foram 3 trombões lá. Isso, exatamente. A gente foi fazer um curso, né, em agosto, que falava sobre primeira infância, o protagonismo infantil. E a gente conheceu, a Cibele conheceu ela, né? E depois eu vim no pacote, né? Minha casca de bala. Isso aí, amiga. Tamo junto. E hoje ela está aqui conosco. E muita conexão a gente sentiu, porque ela é professora, terapeuta quântica, que vocês vão descobrir mais um pouco sobre isso, e educadora parental. Seja bem-vinda, Pamela. Muito obrigada. Pode começar se apresentando, pode começar. Então, sou a Pamela, professora de alemão. Gente, eu sou professora multilingüe, então meus alunos não sabem que eu falo português. Se vocês estão assistindo, alunos, eu vou falar alemão com vocês. Porque agora eu tenho alunos que já foram meus alunos antes, estão me encontrando no Instagram, entendeu? E assim, eles se frustram quando eles descobrem que eu falo português. Só que foi por uma boa causa que eu não falei nunca português com você, tá bom? É verdade. E eu trabalho com terapias holísticas, quânticas, então baseado muito na física quântica. E já faz uns 2 anos que eu tenho trabalhado com famílias, então a formação de educação parental me ajuda muito nesse acolhimento das famílias, né? E isso tudo reverbera tanto nas crianças quanto nas próprias famílias, essa transformação energética, digamos assim, né? Que se você é cético com energia, tudo é energia. Pesquisa um pouquinho. Fica por aqui que você vai descobrir mais. Muito mais. Mesmo. E as terapias que eu aplico, né, elas têm esse embasamento quântico, que o holos de holístico vem de todo, é do grego, vem de todo, e isso é uma integração, então, mente, corpo, espírito e emoções. Então, assim, como você lida com as suas emoções? O que as suas emoções querem te comunicar ali? Qual necessidade sua não está sendo escutada? Isso vem da onde? Qual é a origem do seu engatilhamento? Né? Qual é a origem da sua reação emocional? E tudo isso que a gente faz um mapeamento de crenças através das experiências que você traz e das suas emoções. Traz tudo isso para o consciente. Carol, Tudo a ver, né? tudo. Não, e você viu que ela falou, ela é professora. Quanto tempo vai durar esse podcast? 3 horas. 3 horas. A gente pode até fazer Agora- e gravar. agora realmente. A gente pode fazer uma vez, gravar, fazer outro, gravar. Não vai ter espaço, Não, né? gente, esses 5 episódios, tá? A outra não vai estar cheia. Assunto a gente tem. É isso mesmo. E quando a gente fala de professor, é bacana trazer também essa experiência, né, Pamela? Uma professora que foi buscar uma educação parental
para ser mais assertiva na orientação dos pais, para conduzir uma educação mais respeitosa, mais gentil com as crianças, mas não permissiva. Então, ter ali recursos para orientar os pais. Então, peraí, professora e terapeuta. Por onde nós vamos começar? Vamos falar um pouco sobre professora? Vamos sim. Mas por que a gente tem que segmentar, gente? Você mesmo! Olha isso! E uma das falas foi essa da Pamela. Conta pra gente, Pamela, quando você começou a fazer os cursos, você fez esse questionamento? Sim, eu comecei já lá em meados de 2018, a minha vida, ela tava meio estagnada, eu sentia isso, e eu surfo, né? E eu tenho um grupo de amigas em uma surf trip, eu conversando com uma amiga minha, falando num lugar vitimista sobre a minha vida, falando, ai, por que isso acontece? Olha, eu tô num relacionamento ruim, tô frustrada com o meu trabalho, eu trabalhava numa escola que eu me sentia muito abafada, eu sou uma pessoa muito criativa. E aí, tudo não podia. Ou todo mundo tinha que fazer tudo igual, sabe? E isso me frustrava muito. E ela falou assim, você conhece Theta Healing? Aí eu, hã? Que isso? Aí ela, Theta Healing, a cura pelas ondas Theta. Eu falei, nunca ouvi falar. Ela é uma terapia holística, com embasamento da física quântica, que eu estou trabalhando. Você quer experimentar? Eu falei, quero. Comecei a ser atendida por uma amiga. Em 3 meses a minha vida mudou da água pro vinho. E aí a Pamela, que também tinha que dar conta de tudo e ser autossuficiente, pensou, gente, preciso aprender isso pra fazer em mim. Aí eu aprendo e não preciso de mais ninguém. Dito e feito, fiz um curso, fiz 2, fiz 3. Quando eu tava no meu 10º curso, eu falei, gente, isso aqui é muito maravilhoso, eu não posso deixar isso morrer em mim, eu tenho que levar isso pras pessoas. E aí, o meu desafio, a dúvida que ficava pra mim é, eu gosto muito de trabalhar na escola, gosto muito de estar com as crianças. Mas como é que eu vou ser terapeuta e professora ao mesmo tempo? Porque, nossa, eu fico exausta quando eu sou professora também, porque demanda, né, muito do nosso emocional. Como é que eu vou juntar as duas coisas? Mas será que eu consigo ser só terapeuta agora? Ai, aí gera medo, né? Você vai de encontro com um monte de sensações e emoções. E aí, você tá entrando no fluxo, você nem sabe que você tá entrando no fluxo da vida. E eu entendi que não tem como eu trabalhar só com as crianças para fazer uma transformação significativa, né, no mundo, para contribuir para essa expansão da consciência. É enxugar gelo. Então, como que eu posso ajudar as famílias, né? E aí a gente entra naquela questão que eu percebi muito, que na escola que eu trabalho, eu tenho um horário semanal para poder atender as famílias, então eu estou em contato direto com as famílias toda semana. E eu percebia que as ferramentas que eu tinha aprendido de autoconhecimento que eu aplicava nas terapias me ajudavam com a minha relação com os pais. O acolhimento das emoções, né? Essa gentileza mesmo, né? De você respeitar o processo do outro, de você entender que você não tem um inimigo ali na sua frente, né? Que nem eu percebia muitas vezes quando eu fazia atendimentos com outras professoras, né, que a gente tem um momento que a gente fala e um momento que a gente escuta, e eu gosto muito de escutar, eu sou uma pessoa muito observadora, e eu percebia que começava uma disputa de poder, a família falando que era culpa da escola, aquele comportamento, e a escola falando que era culpa da família, e aí assim, você não chegava em nenhum denominador comum, a criança continuava sofrendo, e virava assim, ah não, mas essa família, ah não, mas essa escola, sabe? Então assim, somos aliados ali, estamos juntos nesse processo, né, a gente tá ali para acolher a família, e não para falar que a família tem culpa de alguma coisa, e de abrir, né, de mostrar algumas ferramentas, algumas técnicas que podem ser usadas ali em casa, mas também respeitando a emoção de cada família, porque se a família não tá aberta, como que você vai fazer, né? Você tem que respeitar aquilo ali, a vontade da família, entender que nem todo mundo sabe lidar com vulnerabilidade, nem todo mundo sabe lidar com o fracasso do filho, né, digamos assim, porque isso também é relativo, mas às vezes a família compara muito as crianças. Eu vejo que, Sim. né, desde criança, ah, não, mas meu filho andou com 8 meses. Ai, meu filho aprendeu a falar inglês, japonês, espanhol com 2 anos. Sabe assim? Então, existe essa competitividade. E assim, eu, Pamela, não vibro mais, meu campo vibracional não vibra mais na competitividade. Eu sou a favor da cooperação. Eu acho que a gente só consegue um avanço, uma expansão real, uma evolução da humanidade como um todo, se a gente aprender a cooperar. Se você olhar a natureza, ela é
se encaixa, tudo coopera. Se você olhar as nossas células são seres independentes ali. Elas têm um invólucro, elas têm a membrana plasmática, elas são uma coisa independente. Mas elas trabalham em cooperação como uma coisa só. A gente tem trilhões de células no nosso corpo que trabalham em cooperação. Quando que a gente esqueceu disso? De cooperar? Sim. Cooperar com as famílias, as crianças também, né? Que nos ensinam a cada momento. E é engraçado, me veio uma situação na cabeça que a Cia acho que sabe disso que eu contei pra ela. Eu fui chamada na escola do meu filho, ele tá na creche desde que eu voltei a trabalhar, né? De licença. E ele tava mordendo muito, que é normal pra essa faixa etária, Fase né? oral. E aí ver uma professora, como você falando, estudando, porque a gente vê que é remando na mesma maré. Porque eu falava pra professora, poxa, mas é um comportamento específico dessa idade. Então eu acho que quando passar essa fase, a gente pode ver outras coisas. Eu tô corrigindo em casa, a gente tá indo por um caminho assertivo em casa, eu e meu marido. Então, talvez a gente precise estudar mais sobre o desenvolvimento ali do cérebro infantil. A criança é um brinquedo para ele também, né? Então, por isso que ele tá ali, ele tá ansioso, ele quer ver os amigos. E acho que ver isso dá motivação, né, Cí, pra gente continuar nesse caminho, né? Não, e assim, pensando agora no seu filho, tá? A análise já a fase Eu gosto. oral. É que, assim, eu também trabalho com emotional healing, que é a cura emocional. Se você percebe ali que aquilo é uma válvula de escape pro seu filho, ele tá externalizando uma emoção, e o jeito que ele sabe externalizar é através da boca. Ponto. Sim. Qual emoção? Da onde vem? Como a gente ensina para ele outras ferramentas a partir daquilo que o cérebro dele já é capaz de entender, para ele parar de morder. Porque assim, ele aprendeu a morder porque, eu tô muito empolgado. É isso mesmo. Felicidade era quando ele tava muito feliz. Eu tô muito feliz. Tá bom, filho. Em vez de você morder um amiguinho, sei lá, morde um boneco. Ou corre, dá 10 voltas no parquinho. Sabe assim? No começo vai ser difícil. Só que se você... Desafiador. Eu não uso a palavra difícil, gente. Difícil. Tudo tem poder. Tudo é energia e a palavra tem poder. Então, a palavra difícil, ela te barra. É difícil. Você cravou que ali é aquele seu limite. Quando é desafiador, é um desafio. E desafio você atravessa. Então, pode ser para a criança no início desafiador, mas aos poucos, você fala, olha, lembra que a gente falou que quando você está muito empolgado, você pode fazer isso? Vamos testar? Uma hora vai virar automático. Ai, gente, lembrei de uma aluna minha agora. Eu tenho uma aluna que ela tem repentes emocionais muito fortes, muito fortes. E a família me trouxe falando assim, gente, eu não sei mais o que eu faço com essa criança, porque, cara, ela se frustra muito. E aí ela se frustra e ela entra num limbo, criança de 6 anos, tá? Ela entra num limbo de eu sou ruim, eu não consigo fazer nada. Se isola. Eu não vou conseguir. Então, sabe, ela se fecha e ela chora, e grita, e entra embaixo da mesa, parece uma doideira. No começo do ano, gente do céu, sabe quando você fala assim, Deus, o que eu faço com essa criança? Só que, acolhimento. E ela falou, eu achei a coisa mais fofa, que ela falou pra mãe, e a mãe me contou no atendimento, que eu sou a única pessoa que consegue acalmar ela. Ai, mas não é que eu acalmo ela, eu ofereço acolhimento, sabe? E eu falei pra mãe o que eu faço. E a mãe falou, é que às vezes eu não tenho paciência porque eu tô atrasada. E aí você tem que acolher o sentimento da família também, sabe? Sim. Porque ali, cara, cada um tem uma realidade. Então tenha compaixão pelo seu próprio processo. E aí eu fiz um combinado com ela, quando ela tem esses repentes emocionais, eu faço assim. Aí ela vem, aí a gente desenha, eu falei pra ela que eu tenho 3 regras pra mim mesma, quando eu tô muito irritada, ou quando eu tô muito frustrada, e aí eu realmente pontuo ali aquela emoção, eu nomeio, porque a gente tem um vocabulário emocional muito escasso. Sim. É tudo bravo, triste e feliz. É só mesmo. isso. E aí eu falo, eu sei quando você tá frustrada, e ela é muito perfeccionista, né? Você fica muito irritada, e aí você quer se esconder, mas quando for assim... Você sabe que eu tô aqui pra você e eu tenho as 3 regras pra mim. Porque quando eu era criança, eu também era uma criança que se frustrava e ficava irritadíssima. Que é, eu não posso me machucar, eu não posso machucar o ambiente e eu não posso quebrar as coisas. Machucar alguém. O outro. Machucar alguém. Aí ela falou, eu falei, quem sabe eu não posso compartilhar essas minhas regras com você e elas viram as suas regras. E a menina ficou super feliz. Falei, vamos fazer um combinado? Ó, escolhe uma cor de canetinha. Ela escolheu lá uma canetinha, eu fiz um pontinho na minha mão e um pontinho na mão dela, pra ela ter aquilo palpável. Toda vez que você vê o ponto, eu falei, a gente é amigas de ponto. Aí a gente fazia assim, tipo, gêmeos em ação, sabe? E aí eu falei, toda vez que você sentir essa vontade de ficar frustrada, lembra do ponto.
E aí, esses dias eu vi, ela deu uma diminuída nas reações emocionais. Aí eu todo dia de manhã faço pontinho na mão dela, né? E aí ela fica assim no pontinho. Quando ela começa a ficar irritada, ela faz assim no pontinho. Ou seja, é um suporte emocional ali pra ela. Então, assim, como que a gente mostra pro seu filho outras estratégias, outras ferramentas pra ele lidar com essa alegria dele? Porque, gente, é muito legal a gente transbordar a nossa alegria. Quem nunca fica... Ai, que legal! É isso mesmo. Sabe assim? Então, assim, como que ele pode, de alguma forma, lidar com isso? Nossa, Olha que como bacana o isso. conhecimento, né? E você fala, poxa, uma professora ter essa visão. E hoje em dia, muitas professoras não acreditam em uma maneira de educar diferente. Ou às vezes não acreditam, eu acho que não é nenhuma questão de acreditar, não tem o conhecimento. Ou tem muito uma crença limitante que, eu sempre fiz assim, deu certo, eu fui educada assim, deu certo, por que eu tenho que fazer diferente? E eu falo, não é fazer diferente, hoje o diferente pode ser melhor. Entendeu? Não é o que a gente fez foi ruim, não é isso, acho que serviu para aquele momento, porque a gente não tinha conhecimento, entendeu? Acredito tudo isso. Mas a gente carrega alguns impactos, digamos assim, você tem um termo até melhor do que eu, de tudo que a gente viveu. Eu tenho uma lembrança muito forte da minha época de escola, que eu sempre fui muito engraçadinha, para não falar, né, outra coisa. E Da turma do fundão? eu era, uma época eu estudei numa escola de irmãs, e a irmã me chamou. E eu falo que a irmã foi muito esperta ali naquele momento, que ela me resgatou, porque eu era um líder negativo. E ali ela me transformou em uma liderança positiva. Acho eu, né? Hoje eu sou uma líder, não sei se eu sou positiva ou negativa, brincadeira. Mas eu lembro de uma situação em que uma criança passou mal e ela vomitou. Vomitou no lixo, a criança. E eu... Sabe aquela coisa? Hoje eu entendo minha filha. E aí a professora viu eu rindo, ela falou, você tá achando engraçado? Então você vai ficar ali do lado do vômito, até alguém vir limpar. Nossa. Gente, e hoje... Eu não acredito que uma professora fez isso, E hoje gente. eu tenho algumas aversões, sabe, do É vômito. verdade. Eu me lembro... Sabe aquela coisa que você fala? Gente, eu falo, meu Deus! É que e a olha gente louco. voltando. Tá vendo? Ai, olha isso, a gente voltando e a Carol passou mal. Não vamos contar, mas aí a Carol passou mal dentro do carro. E eu dirigindo. Do carro dela. Do meu carro, e eu dirigindo. Mas a gente vai, né, se conhecendo. Isso me fez muito mal na época, durante anos. Então eu vejo uma pessoa passar mal, aquilo me dá uma... E eu dirigindo e a Carol passando mal. E ela falando comigo. E a Carol assim, passando mal, de repente ela... E o Carol, tá tudo bem? Ela Não, antes eu abre a falei porta. assim, Abre a se porta. eu tô com vontade de vomitar. Aí ela, então abre a porta. Abre a porta e vomita. Tipo assim, não vai vomitar aqui em mim, que senão eu vou lembrar. Tá vendo? Mas olha isso, na hora eu nem lembrei. É tão inconsciente o que ficou em mim que eu não lembrei. Mas eu não queria que ela vomitasse ali. Agora que você falou que veio, né, que eu resgatei isso na minha cabeça. E olha como a postura de uma professora impacta. Né? E você carrega isso. A gente tem uma responsabilidade gigantesca quando a gente trabalha com educação de qualquer pessoa. E das crianças muito mais, porque elas são esponjas. Você é um modelo de comportamento o tempo inteiro. Isso pode se assustar ou não, né? Então, assim, tem gente que se assusta com essa informação. Tem gente que fica tranquilo. Mas, assim... né, no Theta Healing a gente tem 4 níveis de crença, né? O mapeamento de crença. O Theta Healing faz o quê? Ele mapeia as suas crenças e o Emotional Healing, então eu mesclo essas duas ferramentas no entendimento, te ajuda a trazer para o consciente aquela sua emoção. Então, eu tô sentindo uma angústia muito grande, né? A gente faz uma meditação no início do atendimento e aí eu peço para você perceber se você tá sentindo essa emoção em algum lugar no seu corpo. Eu tô sentindo no coração. Tá bom. Faz algum movimento? Tem alguma cor? Mergulha dentro, vê o que tem por trás. E sempre vem um flashback, vem alguma imagem, uma sensação diferente, um cheiro. E aí, no Theta Healing, a gente tem 4 níveis de crença. Então, a gente tem um nível de crença que é o nível da sua experiência atual. Então, desde que você está na barriga da sua mãe até atualmente, você foi acumulando ali experiências e criando as suas cascas para sobreviver ali naquele ambiente. Você tem o nível de crença ancestral, que
você traz, inclusive, na sua genética, estudos já comprovam isso, que você pode levar um trauma das gerações antigas da sua família. Você tem que são padrões, né, ancestrais. Você tem o inconsciente coletivo. Então, assim, toda a sociedade tem, né, a gente fala de cultura, mas a cultura ela também é carregada de crenças. Então, todo o ambiente ali, o inconsciente coletivo do lugar que você mora, das pessoas que você convive, também está dentro de você, né? E um exemplo que eu sempre uso é a questão da mulher, que a mulher, como ela sempre teve que provar a capacidade dela, ou provar o valor dela, muitas mulheres têm essa tendência de ser super controladoras, serem autossuficientes, né? De não quererem mostrar vulnerabilidade. Por quê? Porque elas sempre tiveram que provar o valor delas para serem alguma coisa na sociedade, ou para conquistarem o espaço delas na sociedade. Então, isso seria do inconsciente coletivo. E o nível de alma, que é o nível das experiências da sua alma. Então, se a alma é eterna, quais foram as experiências que ela teve até agora? Né? E aí entra o debate que se é realmente da alma, se também não é do inconsciente coletivo. Mas no Theta Healing a gente fala também do nível de alma. E é muito interessante, porque a gente vai entrando nessas camadas e entrando nessas camadas. Isso que você acessou agora foi uma camada. Né? A camada de que, em algum nível, isso te impactou tanto, ou foi ali uma repressão. O que você sentiu naquele momento que você estava do lado ridicularizada, você se né? sentiu em alguma... Medo, acuada. E isso tudo, toda vez que você sente isso junto, essa química no seu corpo, em algum nível evoca em você alguma coisa e você reage de alguma maneira. Né? Então, por que você reage com aversão? Porque em algum nível te lembra tudo isso, inconscientemente. É muito interessante, porque são camadas muito profundas. E os pais, para eles conseguirem ter realmente uma conexão, uma relação de conexão com os filhos, o autoconhecimento é muito importante. Porque daí você não vai reagir, você vai agir, você vai incluir a criança no processo de educação ali. Porque vocês vão achar uma solução juntos, né? Não é uma hierarquia, você manda e a criança obedece, que a gente tem muito disso ainda hoje, né? Você também tá aprendendo a ser pai, você também tá aprendendo a ser mãe, entendeu? Como que você faz isso junto com a criança? A criança também é um ser vivo, ela nem sempre vai ter os mesmos gostos que você, ela nem sempre vai querer as mesmas coisas que você. Então, como você lida com a frustração do seu filho não ser você? Sim. Né? E ainda mais para mães, porque, gente, a criança foi a mãe por 9 meses. Você foi conectado com aquela criança. Dizem que o cordão umbilical energético só se corta, entre aspas, ou ele só diminui aos 3 anos. Nossa. Então, assim, bacana isso. Se você realmente é uma pessoa conectada com as suas necessidades, é muito fácil você entender a necessidade do seu filho. Agora, se você não tem essa questão de se conectar com você, se você nega parte de você mesmo, que é o que acontece, né? A gente nunca quer olhar para as nossas sombras, a gente só quer enaltecer as nossas virtudes. Você não consegue entender isso no seu filho. Como que você ajuda o seu filho sem se entender? Nossa, isso é muito forte, porque eu falo que a minha filha sou eu. Literalmente, a gente tem o mesmo jeito. Até meu marido fala, meu Deus, como pode ter saído tão igual? A gente é muito espontânea, ela é muito parecida comigo nesse sentido. E às vezes ela fala, acontece algumas situações que ela vivencia, ela fala, ai mãe, acho que eu não podia, né? Não devia. Eu falo, filho, eu te entendo. Eu te entendo perfeitamente. Não, mas isso é muito legal, que você mostra que você sabe o que ela tá falando, porque você mostra a sua vulnerabilidade. Ai, eu te entendo, sabe? Eu falo que na minha casa eu uso a sinceridade radical, que é você falar a verdade. Só que muitas pessoas confundem ser radical com agressividade, né? Porque você falar a verdade, às vezes a pessoa não sabe lidar. Porque muita gente, quando escuta a verdade, se sente rejeitado. Ou quando você não tá tão em simbiose com aquela pessoa e você fala, não, mas eu não gosto disso. Gera ali uma rejeição em você. Só que como você lida com a rejeição? Entendeu? E aí, gente, são muitas camadas. Muitas camadas. Você falou do poder desse autoconhecimento, né? Das famílias. E você tem exemplos dessas crenças limitantes que os pais podem trazer nas sessões? Uma crença muito comum, principalmente aqui no Brasil, é a questão de o meu valor como pai e mãe
está atrelado ao sucesso do meu filho. Então entra nessa competitividade, né? Ai, meu filho fala 62 línguas com 3 anos. E agora Sabe com os assim? grupos de WhatsApp, né? Nossa Piora mais. Não, mas isso gera uma ansiedade tão grande. Eu acho que Gera. isso alimenta tanto a culpa e o medo dos pais. Sim. Por quê? Quando você ainda não é uma pessoa que está consciente das suas sombras, você vibra medo. Você tem medo que seu filho se machuque, você tem medo que alguém faça alguma coisa com seu filho, você tem medo de que seu filho fique sozinho, você tem medo de, sei lá, de machucar o seu filho. Então, vibrar no medo não te traz resultados positivos, porque você só tá apagando fogo. Né? Em algum nível é como se você estivesse apagando fogo ali. Ah, não, mas eu vou colocar meia nele, porque se fizer frio, sabe assim? Você se antecipa muito, isso alimenta muito a sua ansiedade, né? Você fica antecipando, você não tá vivendo ali o agora. É isso mesmo. Né? Você não tá ali disponível emocionalmente pro seu filho de verdade. Então, os grupos de WhatsApp, eles alimentam essa ansiedade e quando você se dispõe. Então, para você começar esse processo de autoconhecimento, você tem que se dispor genuinamente a olhar você por inteiro. E entender que tá bom, é um ponto de partida. Você tem questões com a rejeição, mas isso não tá cravado. A gente transforma isso, a gente ressignifica isso, né? Então, o que a gente estava conversando antes de começar aqui das caixinhas. A gente aprendeu segmentado, a escola ela é dinâmica, ela muda. Né? Quem não tá na escola não vê esse dinamismo. A pessoa ela tem ali a experiência dela escolar e ela acha que a escola vai ser assim para sempre. Então os pais chegam para ter atendimento com a gente, por exemplo, mas na minha época não era assim, né? Mas meu filho, é muito diferente da minha época, realmente, porque todo dia, todo ano a escola muda. E isso eu acho maravilhoso, porque eu sou obrigada a usar a minha criatividade todos os dias, né? Isso mesmo. Todos os anos é um ano diferente, todo grupo tem uma necessidade diferente. E é muito legal que eu acho que existe muito espelhamento. Eu me guio muito, o meu autoconhecimento me vem muito também pelos meus alunos, né? Porque eu sei que se tá acontecendo alguma coisa é porque tá espelhando alguma coisa minha. O que eu tenho que olhar pra mim? E todo mundo fala que no final do ano a sala fica bem parecida com É a verdade. professora. Então eu tô feliz. Não, e aí pros pais você realmente se dispor a olhar para suas sombras e entender que o comportamento do seu filho é o espelhamento de alguma coisa sua. Que você é um modelo emocional para ele. E que você pode também mudar. Porque eu também vejo coisas na minha filha que eu falo assim, nossa, ela tá igualzinha a mim, eu detesto quando eu faço isso. E ela tá fazendo igual. Mas peraí, então como que eu posso fazer numa situação dessa? Se eu já tenho esse autoconhecimento, então eu tenho que mudar em mim. Porque não vai adiantar eu falar pra ela, tá errado esse jeito que você tá fazendo, filha, mas eu tô mantendo o meu mesmo comportamento. É a mesma coisa que você falar pra criança, filha, não pode gritar. E você vai e grita com o porteiro, porque o porteiro fez uma coisa errada. Sabe assim? A criança, ela não vai aprender o que você fala, ela vai aprender o que você faz. Então, e a gente só realmente atrai pra nossa vida o que a gente é. Né? Aí entra aquela questão do campo vibracional, que é o quântico. Que a física ela já comprova que a gente tem um campo vibracional, né? Fala muito de áurea, essas coisas. Mas não só a gente tem um campo, mas todos os nossos órgãos têm um campo vibracional. Então, tudo isso forma a gente. E a gente entra em simbiose com as coisas. Então, a gente só está em lugares que ressoam aquilo que a gente é. Então, você nunca vai encontrar uma situação que não ressoa em você. Então, se você se engatilha, é porque está ressoando aonde em você? Qual é a crença que está ressoando ali? Que você talvez, que pode ser limitante ou empoderadora, né? A gente quer ressignificar a crença dos pais para que eles entendam que eles são capazes de educar os filhos e que eles não precisam dar conta de tudo. O que é dar conta de tudo? Sabe, a gente vai entrando em muitas camadas ali. O que é ser uma boa mãe? Porque aí eu vou entrar num campo mais holístico e astrologia, enfim, energético mesmo, que dizem que a gente tá numa fase de transição, né, do 3D, da energia da terceira dimensão para a quinta dimensão. Por isso que agora a gente está entrando em contato com 5G, né, porque agora a humanidade como um todo está entrando numa consciência capaz de compreender isso, né, esse campo de múltiplas possibilidades. Porque antes a gente estava muito na dualidade, então é bom ou ruim, é mal ou bom, é feio ou bonito.
Só que assim, entre o feio e o bonito existem infinitas possibilidades. E para além do feio e do bonito existem infinitas possibilidades. Como que a gente abre o leque da mente das pessoas, ou da sensação das pessoas, para entender que quando uma mãe fala para mim, não, mas eu não sou uma boa mãe. Tá bom, mas o que é uma boa mãe para você? Uma boa mãe é uma mãe que cozinha, que leva o filho na natação, que limpa a dá conta de casa. tudo, que limpa a casa e ainda trabalha fora. Tá bom, quando que você aprendeu isso? Sabe? E aí você mostra que existem outras possibilidades. Então, essa crença de que o meu valor como pai e mãe está no sucesso dos meus filhos, gera uma pressão gigantesca nas crianças. Gigantesca, uma autocrítica. Sim. E é invisível. É. Invisível, porque muitas famílias falam, mas eu não sei porque ele é assim. E quando vai crescendo, isso torna-se mensurável, Pamela, porque meu filho está na fase do vestibular. E aí vem, porque eu quero que meu filho faça uma universidade pública. Ou situações assim, eu fiz a universidade particular tal. Ai, filho, seria interessante se você fizesse. Ou a mesma profissão, né? A Sim. mesma profissão, entendeu? Então, acontece isso também, ter uma expectativa em relação aos filhos, e a criança fica naquilo, mas será que eu vou dar conta de tudo isso? E aí acontecem as crianças, os adolescentes, que aumentou drasticamente o índice de suicídio, automutilação. Isso vai acontecer lá na adolescência. Eu atendo muitas famílias como educadora parental. E o que eu percebo? Quando eles são crianças, os pais acham que eles vão dar conta. Então, não, ele é pequeno. Não, vai crescer, vai melhorar. E quando os pais se deparam com a adolescência, eles veem que aquilo fugiu do controle. Aí eles procuram ajuda. Mas aí eles procuram ajuda e hoje em dia é muito difícil o pai procurar ajuda para ele. Ele procura ajuda para o filho, porque ele não errou como pai. Né? É a criança que tem alguma questão, é a criança que tem que tomar uma medicação, e aí nada contra, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes, e muito do que você trouxe, é uma mudança, que vai reverberar na criança. E aquele comportamento é um reflexo do ambiente, é um reflexo dos comportamentos aprendidos, sempre é um reflexo, gente, a vida é um espelho. É um reflexo. E hoje a gente tem a neurociência falando sobre isso, neurônios espelhos. Neurônios espelhos. E a gente aprende por meio dessa repetição. Bocejei, o outro boceja. Poxa, é inconsciente muitas vezes dos comportamentos que a gente tem. Inconsciente. E aí, assim, entra nessa questão de trazer para o consciente. Porque quando você traz para o consciente, você tem a possibilidade de reconhecer aquilo quando você faz de novo. E aí você reconhece e sabe que existe uma outra possibilidade. E ressignifica. E vai ressignificando. Sabe o que uma mãe uma vez falou pra mim? Que ela falava muito pra criança, na frente da criança, que ele era muito difícil, era muito arteiro e tal. E isso é o poder do inconsciente, né? Porque você vai falando tanto pra criança coisas negativas que ela acredita que ela é. E aí, quando vai chegando na adolescência, ela não consegue, né, lidar com aquilo, né? Porque ela vira aquilo. Exatamente. Ela vira aquilo. E acho que essa é a dificuldade dos pais, né? Porque tudo que eu falo, é pequeno, não vai entender. Não, ele tá ouvindo, tá absorvendo. E é uma coisa muito incrível, né? Se os pais quiserem começar por algum lugar, começa lembrando da sua infância. O que você escutava dos adultos à sua volta? Como os adultos te rotulavam? Você era uma criança difícil? Você era uma criança teimosa? Por exemplo, eu sempre fui a criança teimosa. Até hoje, eu sou a rebelde da família. Por quê? Porque eu contestava. Eu perguntava, eu era muito perguntadeira. Eu tinha uma sede de conhecimento, assim, muito doida, de verdade. E nem todo mundo tem paciência pra ficar te respondendo os seus porquês, né? Então, não, você é muito... E eu sempre fui uma pessoa que sabia o que queria. Então, eu ia até o limite. E assim, mas você é muito teimosa, quando não tem mais argumento, sabe? Você é teimosa. Só que aí, como adulta, eu percebi uma coisa, né? Nesse meio do autoconhecimento, eu percebi que a teimosia, ela só existe quando é uma coisa que vai contra a vontade do outro. Então, eu só sou teimosa pros meus pais, digamos assim, quando eu quero uma coisa que eles não querem. Mas quando eu sou uma pessoa perseverante no que eu faço, é legal. Então, uma pessoa teimosa é uma pessoa perseverante, é uma pessoa que sabe o que quer. Então, quais são as qualidades que você quer incentivar no seu filho, que você vê que seu filho já tem, sabe? Como que você lida com elas sem tolir elas, sem rotular o seu filho de uma maneira que ele mesmo comece a se achar difícil,
que não aprende, burro. Tem muitos pais que no meio da lição de casa falam, mano, você é burro. A gente vê essas trends na internet, são... a internet vem pro mal e pro bem, né? E aí você vê essas trends de expondo a criança. Eu vi uma vez jogando queijo na cabeça da criança para ver a reação dela. Ela chora, eu já vi também. Ai, eu que acho, dó. assim, isso que você vai criando um conceito e ele internaliza aquilo mesmo, né? Uma exposição também ali, Exatamente. assim. Como que você... Aí você não quer que seu filho mande nude quando ele é adolescente, mas quando ele é criança, você posta tudo que a criança faz. Sabe assim, o que você tá ensinando quando você tá super expondo o seu filho? Agora a gente entrou em outro assunto, né? Internet, porque eu acho que a internet ela vem com muita informação, então quem quer buscar informação tem aonde procurar, mas também ela vem com uma falta de conhecimento aí, sabe? Precisa ali também de um estudo, né? De um letramento digital, de como você lida com essa abertura para o mundo. Porque é uma abertura para o mundo. Você colocou na internet, você não tira nunca mais. Isso vai passar em todos os países se for um conteúdo que as pessoas consomem, né? Então, assim, é bom, mas ao mesmo tempo tá bom. Como você lida com isso? Como você ensina a criança a lidar com isso? Que eu falo sempre isso. Eu falo que eu não acredito no proibir, mas que eu acredito muito no orientar. É lógico, na minha casa eles demoraram para ter celular, mas e era muito a fala assim, né? Para que você quer? Qual é a sua necessidade? Ah, eu quero para jogar. Não, para jogar você tem um videogame, para jogar você tem outros recursos que não tem essa necessidade. Mas a partir do momento que a gente deu, e a gente sempre conversa muito com as crianças, e é uma fala, sempre pense o que você vai colocar. Se você vai colocar algo, e agora ele já tem uma certa liberdade, que depois você vai se arrepender, não coloque. Mas isso você tem que orientar, você tem que estar ali do lado, você tem que estar vendo o que ele está assistindo, às vezes assistir algo junto com ele, fazer programas juntos. A gente teve aqui o Danilo e o Adriano falando sobre isso também. Então, que maneira, como que eu faço para me conectar com o meu filho, para que, quando eu precisar corrigi-lo, eu saiba o que corrigir, mas corrigir de uma maneira que você possa fazer uma orientação e não uma proibição. Que muitos pais falam, né? Ah, então eu vou proibir. Eu vou tirar o celular, a gente vai buscar isso em outros. Então, não é o proibir, né? Mas sim o orientar. E aquela família, Pamela, que tá ouvindo a gente agora e que nos acompanha, que segue lá o Como Não Vacilar, que já tá seguindo o nosso YouTube ativou também. o sininho para Isso receber aí, as Carol, notificações. É essa pessoa aí que a gente quer falar. É essa pessoa aí. Ah, não, mas não se restrinja. Vamos abrir essas possibilidades. Todo mundo que encontrar esse podcast, se você também não ativou o sininho, pode. Pode isso. Vamos colocar isso daí no mundo. E aí o pai tá lá assistindo você e fala, nossa, olha, eu preciso ter esse autoconhecimento. Poxa, eu tô ouvindo as meninas falarem, é tão importante eu ter esse autoconhecimento. Como é que qual o primeiro passo? Tô lá, perdidaça, mas aí eu tô ouvindo isso, eu quero me conhecer, eu quero ter esse autoconhecimento. O que eu faço? Uma técnica que eu acho muito legal é a escrita terapêutica. Então, é você realmente escrever ali o que você sente, como você ficou engatilhado com seu filho e lembrar da sua infância, né? Como que os adultos à sua volta te rotulavam ou falavam com você. E aí você vai trazendo essas sensações, que nem você trouxe, né, a questão do passar mal, né? Você vai começando a mapear aquilo, porque quando você escreve, você pode revisitar. E aí você vai achando os padrões ali. Você fala, nossa, mas eu escrevi isso aqui e foi uma situação parecida e eu senti a mesma coisa. Sabe? Se você não tem a possibilidade de buscar uma ajuda terapêutica, porque eu acho que a ajuda terapêutica, ela te guia nesse começo, né? E uma coisa que, pra mim, faz muito sentido as terapias holísticas, porque elas te empoderam, então elas te dão um poder, você não fica dependente daquilo, porque eu vejo gente que faz terapia, nada contra psicólogo, gente, eu também acho que cada um se encontra, vivemos num universo de infinitas possibilidades, cada um ressoa com aquilo que faz sentido pra você, mas tem gente que faz terapia há 10, 15 anos e não tem uma mudança ali, uma transformação significativa na vida, né? Vai da abertura de cada um, obviamente, mas pra mim faz sentido as terapias holísticas por você ver o todo. E elas te dão independência, né? Você vira uma pessoa autônoma, porque você vai começar a reconhecer isso sozinho em você. Então, assim, buscar uma ajuda terapêutica também é legal, porque é essa questão da cooperação. Você não precisa fazer sozinho, você não precisa lidar com os que você sente sozinho, né? E escrever, meditar. Talvez meditar
seja uma realidade um pouco distante para muitas pessoas, porque, mas eu não sei meditar, minha cabeça é muito rápida. Então, comece a perceber a aceleração da sua mente, os pensamentos intrusivos, né? Hoje tem a internet ela é tão rica de coisas, tem vários aplicativos que te ensinam a meditar. E, gente, mas você fica meditando, aí acham que já virei Buda, ou aqueles yoginis barbudos que ficam 5 horas meditando. Não, gente, 5 minutos. São 5 minutos, 2 minutos que você para, fecha os seus olhos, respira e percebe o que você está sentindo. É uma meditação, sabe? Perfeito. A Dani falou E aí- no episódio dela, né? Foi o segundo, sim. Foi o segundo. Que vocês podem assistir, que já tá disponível, sobre isso da meditação. Porque eu sinto muita dificuldade de fazer, mas ela falou, você tem que começar com isso. Você E aí, parar... quando vem o pensamento, deixa ele vir, Exatamente. ele passar, não lute contra, né? Então, tem ali algumas técnicas que são possíveis. E eu trouxe esse livro aqui, que eu nunca trouxe. Não, Né, é Cá? verdade. Conhecer-se é amar a si próprio. E é bem isso, né? Aquilo que a Pamela estava trazendo aqui para nós antes das gravações. É cuidar de quem cuida. Às vezes a gente precisa ter aquela pausa, às vezes não, é necessária, porque a gente está nesse mundo enlouquecedor, como você mesma disse, e aí eu não consigo ter uma escutativa para o meu filho, um olhar atento, porque eu tô nessa vibe aí enlouquecida. Se você não se escuta, como você vai escutar seu filho? Se você não sabe qual é a sua real necessidade, como é que você vai distinguir a necessidade do seu filho? Porque é isso, eu acho que as pessoas elas estão tão desconectadas delas mesmas, elas vivem tanto o externo. É sempre o exterior. O exterior é a roupa que eu tenho que lavar, é a comida que eu tenho que fazer, é o trabalho que tá me cobrando isso e eu tenho que prestar contas pro meu chefe, é a criança que tá chorando. E você? O que você tá precisando? Às vezes você só precisa dormir. E o que o outro vai falar? Eu trabalho na coordenação pedagógica e orientação de famílias. E muitas famílias falam assim, Cibele, mas é que a mãe do fulano falou para mim, né? Eu tô preocupada. Então, é muita preocupação em relação ao outro. Então, acho que também tem uma questão de... a gente tem enraizado quem eu sou, quem eu quero ser, o que eu faço para isso, quais são os meus princípios. Porque quando eu tenho muito forte quais são os meus princípios, eu dificilmente me abalo com o que o outro... São valores, né? Eu acho que se você consegue mapear também quais são os seus valores, aonde você quer chegar, né? Porque para mim os fins não justificam os meios. Sim. Então, assim, como você quer chegar também, né? Aí a gente entra naqueles círculos do Simonek, né? Do começar pelo porquê. Por que você está fazendo isso? Né? Por que que você se engatilhou? Vem da onde isso? Quando você aprendeu isso? Qual é a origem? Né? Então, criar um ambiente também, um espaço para você, o seu bem-estar, se permitir que sejam 10 minutos, gente. Vai começar com 10 minutos, você vai aprender a colocar ali o seu limite para a criança também. Sinceridade radical, falar, olha, a mamãe não teve um dia legal. Hoje foi um dia bem complicado. E aí a criança, gente, é muito cooperativa, ela vai falar, você quer um abraço? Sabe? E aí e você vai englobar ela no seu processo também, e ela vai entender que você é um ser vulnerável, porque tem muito aquilo, meu pai e minha mãe são meus heróis. Mas eles são seres humanos, eles também choram, eles, né, a gente conversou sobre isso. Eu vou Tem até dia contar, e eu lembrei de uma coisa, a minha mãe, quando ela não chorava, manda um né? beijo pra dona Fátima. Beijo, mãe. Ela é uma Obrigada pelas querida. rosquinhas, por tudo, mãe. Nossa, mas Ela calma, depois. Hoje não veio, mas eu vou mandar pra você, Pã, rosquinha de Então, pinga. eu sou Mas é vendedora, uma tá, pinga, gente? a rosquinha de pinga pode? Não sei, vai leite. Vai Não, leite Carol? não. Vai Mas ela pode manteiga. fazer com outra farinha. Mas a gente dá um jeito, a gente dá um jeito. E ela tem essa dificuldade de chorar. A gente sempre fala, eu e minha irmã, que ela é muito dura. E ela nunca falou sobre a infância dela, que eu sei que foi muito difícil. Ela trabalhou muito cedo, criança, ela não teve infância, né? E ela fala, quando eu me emocionei outro dia na frente do Joaquim, lembrando do meu pai, e ela falou, não chora na frente dele. E eu falo, por quê, mãe? Ele tem que saber que eu também tenho sentimentos, eu sinto tristeza, entendeu? E ela, eu vou ensinando ela, com o que eu vou aprendendo, também vou ensinando. Ela melhorou muito, assim, nas questões de educar consciente mesmo, né? De permitir que a criança
tenha escolhas, mas escolhas conscientes com o que você propõe ali para ela, né? Sim. Porque você sabe o que é melhor naquela situação. E você tá ajudando ela, né? Exatamente, assim, a criança, na verdade, você dá a liberdade para ela a partir do momento que ela consegue entender aquilo. Qual é a capacidade, qual é a liberdade que ela pode ter até ali, né? São aqueles acordos negociáveis e inegociáveis. Você consegue conversar com a criança e falar, olha, filho, a gente tem 2 horas. Nessas 2 horas, você pode fazer a lição de casa e assistir televisão meia hora. Você quer assistir a televisão antes e fazer a lição de casa depois, ou fazer a lição de casa antes e assistir depois? A criança vai escolher, mas em nenhum momento você deu a opção dela não fazer a lição de casa, sabe? Sim. Você Isso não é dá muito essa interessante. opção. Isso a gente se Porque, depara muito na escola, né? Você sabe que o julgamento externo sempre vai ter, né? E as pessoas não entendem. Eu, outro dia na natação, eu falei, o Joaquim, ele tem aquela roupa que é todo o corpo, né? Você que é surfista sabe os nomes certos. E a sunguinha, né? E tava muito calor, eu raramente deixo ele com o peito aberto por conta da friagem. E eu falei, hoje você pode escolher qual que você quer, a sunga ou a roupinha de corpo todo? Aí ele, a sunga. E a moça que tava lá no banheiro falou, nossa, mas pequenininho já tem poder de escolha? Aí eu falei, é que ele tem as escolhas certas, ele tem 2 opções, mas ele vai na natação de qualquer forma, entendeu? Ele não vai deixar de ir, mas ele pode com a roupinha que ele quiser hoje, não tem problema. E assim, o problema, né? entende? Eu acho que é essa reflexão que às vezes problema, os pais né? não param pra pensar. É a mesma coisa, quando ele chega, ele tem que tomar banho. Que regra é essa? Não, e aí, é uma coisa que você tocou uma palavra, assim, que pra mim, que a gente tem que abrir mão na vida, que é o tem que. Porque eu tenho que te dar uma obrigação de fazer ali, a gente não tem nada, a gente escolhe, né? Então, é a mesma coisa às vezes com as crianças, né? Que você fala assim, você tem que tomar banho. Realmente, a criança precisa tomar banho. Por quê? Tem um porquê. Pra se manter limpa, né? Tirar as bactérias, não ficar doente e tal. E você pode explicar isso pra criança. Não é simplesmente você tem que ir ponto. Porque eu quero. Entendeu? Porque eu quero. Porque eu quero é sempre quando você não tem mais nenhum argumento, É. né? Quando a criança já te mostrou que, é possível, mas você não tá afim, sabe? É possível. De abrir mão, né? Mas se você não tem o conhecimento, você cede. Você entende? Você cede o externo. Eu acho que são as duas coisas, né? Aí vem a diferença. Aí ou você fica permissivo. Tá bom, vai. Ou você fala, não, quem manda sou eu, e se você não for, eu vou te bater agora. Ai, gente, eu percebi um padrão de nós 3 agora. Eu não sei como foi a criação de vocês, se foi muito autoritária, mas a gente fala muito mais da criação autoritária do que a permissiva. A minha foi. A minha também. A minha também. Mas por quê? Porque eu acho que você entra nesse limbo mesmo. E aí as pessoas, elas confundem a educação positiva com a educação permissiva. Por quê? Porque você dá o poder da escolha, né? E a educação positiva, ela é o quê? Não é que a criança nunca vai reivindicar a escolha dela. Porque você pode falar, filhinho, você vai... agora deu a hora de tomar banho. Você quer tomar banho com a esponja azul ou amarela? Eu não quero tomar banho. Não, você vai tomar banho, você precisa tomar banho. Eu tô te fazendo essa não é a sua escolha. A sua escolha é se você vai tomar banho com a esponja azul ou amarela. Assim, é como você coloca um limite com gentileza, respeitando a criança. Por quê? Porque quem teve uma educação autoritária sempre recebeu limite com agressividade. Sim. E aí, para você não entrar nesse padrão, você tem que se trabalhar muito, porque é automático. Porque você só aprendeu a colocar limite com agressividade, né? E eu acho muito incrível, porque assim, como eu percebo que a minha criação foi mais autoritária, né, do que permissiva, quando eu me casei, eu tinha essa tendência de ficar um pouco mais agressiva quando eu queria colocar um limite. E o meu marido, ele não é assim, ele não teve uma criação autoritária. A criação dele tendeu mais à permissividade do que ao autoritarismo, mas ele é bem equilibrado. E eu não tinha noção de quão agressiva eu ficava. E ele falou pra mim, mas por que você tá falando desse jeito? Aí eu... Desse jeito como? Aí eu, então, e aí, se você, dependendo do seu nível de engatilhamento, você se engatilha mais. E você fala assim, mas eu não tô falando normal, é assim que eu falo. E aí ele fala, cara, eu não gosto desse jeito que você fala. Aí eu falo, gente, é verdade. Eu preciso me trabalhar e entender que isso é o jeito que eu aprendi a colocar limite, mas não precisa ser assim. Eu posso ser assertiva com amor, eu posso ser assertiva com gentileza, eu posso falar que eu não gostei. Exatamente. Né? Então, assim... Conversar, né? E pra isso,
temos o @como não vacilar. Exatamente. Você sabe que eu tenho um filho de 17 anos e eu era extremamente autoritária. Autoritária de bater assim, ó. Pá! Hoje eu falo, é lógico que, você se envergonha. Gente, eu vivi isso. E é porque eu não tinha conhecimento. E eu fui reproduzindo. E você não vai negar essa parte, né? E da tudo sua bem, o pessoa. que eu vou falar? Gente, aconteceu, eu fazia mesmo. Mas eu via que isso estava impactando o meu filho e a mim. E aí eu fui estudar. Então, quando algumas mães falam pra mim, se você fala de um jeito que parece que eu não tenho mais o que fazer. Não, sempre dá pra gente fazer diferente. Basta a gente querer. E é um processo, não é que você vai fazer da primeira vez. Exato. Isso a Da gente fala segunda, sempre. sabe? Você tem que também Isso não dá certo, eu já fiz. se permitir errar, né? Então, assim, eu tenho umas estratégias, às vezes, na sala de aula, que é para trabalhar o emocional das crianças. E você tem que prever ali umas frustrações. Você prevê que eu não tenho sala de aula frontal. Eu tenho pequenos grupos na minha sala, né? E cada pequeno grupo recebe uma atividade diferente, enfim. Só que você sabe que criança pequena, de 6 anos, ainda não sabe. É meio egocêntrica, ela não sabe repartir, ela não sabe ver. Então você sabe que vai ter frustração, você sabe que vai ter dia que a criança vai chorar, que a criança vai ter ali. Só que tem muitos pais, e as crianças chegam em casa e contam, que não sabem lidar com essa frustração dos filhos. Vem, mas como assim? Eu não acho essa metodologia boa. Falei, mas foi uma vez, a gente trocou. Aconteceu uma questão de trocar de lugar, algumas crianças ficaram frustradas com os colegas que eles estavam sentados, não queriam sentar. Aí eu perguntei pra eles, falei, gente, por que vocês acham que dessa vez eu escolhi as crianças, né, que vão ficar no grupo de vocês? Pra gente conhecer. Aí umas outras crianças trouxeram pra gente conhecer outras crianças da sala, porque pra gente não brincar sempre com a mesma criança, né, ter a oportunidade de conhecer. Eu falei, exatamente. Nem sempre a gente vai estar com o nosso melhor amigo e a gente tem que aprender a trabalhar com quem não é nosso melhor amigo. Como que a gente faz isso? Trabalhando com quem não é nosso melhor amigo, né? E vai ser ruim. Aí eu falei, né, pra família, falei, olha, vamos dar tempo ao tempo. Foi a primeira vez que a gente fez isso. E, gente, aí eu faço por mês, né? Todo mês a gente troca os lugares. E, cara, eles estão maravilhosos. Sabe assim, se você dá tempo ao tempo, se você se permite ao processo, né? E isso em você, como E você lida com as emoções do seu filho. E mais cedo as crianças aprenderem a lidar com essas frustrações, mais habilidades de vida eles vão ter lá na frente, mas né? o que eu vejo muito também é que os pais não sabem lidar com as próprias frustrações. Por isso que entra o autoconhecimento da paternidade, da maternidade. Esse autoconhecimento profundo, que pra mim foi a cerejinha do bolo. Pra mim também na foi relação libertador. com as famílias e na minha própria família, é você entender que você não muda o outro, você muda você. Isso. Entendeu? O outro é um reflexo seu. Então você falou, a minha mãe mudou muito. Não, é um reflexo seu, sabe? Ela viu que existe uma outra possibilidade, porque provavelmente a educação autoritária é ancestral, ela aprendeu assim, ela nunca se interessou. Você é professora, você estudou, né? Eu acho muito engraçado, porque quem vive no meio, é óbvio que a criança de 3 anos morde. É óbvio. Só que quem não estuda isso, não é coisa de óbvio. outro mundo, né? É tipo assim, meu filho tá batendo, eu não sei o que tá acontecendo. Tipo, qual é a fase de desenvolvimento que ele tá agora? Como é que tá o cérebro do seu filho agora? Aqui a parte frontal, né? O córtex frontal, ele se desenvolve até os 25 anos. 25 anos você já é adulto. Muita coisa. Mas, cara, é 25 anos. E a gente quer que 2 anos eles estejam preparados para a vida, né? É bem assim. E assim, essas exigências que você tem com crianças pequenas também, às vezes são muito surreais, sabe? Sim. A criança, mas o meu filho, ele chora muito. Você já parou pra pensar? Meu filho de 4 anos chora muito. Você já parou pra pensar que quando ele era bebê, ele chorava e ganhava o que ele queria? Foi assim que ele aprendeu a se comunicar? Você tem que ensinar ele a se comunicar de outra forma. Você tem que entender que não é que automaticamente a criança de 4 anos não vai chorar mais. Sabe? A criança de 6 anos não vai chorar mais. É o jeito que aprendeu a se comunicar. Eu tenho uma máxima que eu detesto. Nem é minha, mas é muito na boca do senso comum. E nasce um filho, nasce uma mãe. Eu falo, nasce o caramba. A gente se forma. E a gente se forma, às vezes a gente pode escolher se a gente quer pelo lado do amor ou se a gente quer pelo lado da dor. Isso é uma Porque hoje... tá? né? Tá vendo? Sabe Porque hoje eu falo que a gente tem conhecimento. Sim. Eu falo, por que a gente não pode buscar?
o conhecimento para nos ajudarmos a sermos melhores, a sermos mais assertivas. Sim, e assim, eu digo que é uma crença limitante porque entra nessa questão da dualidade. Ou é um ou é outro. Não! Vai ser pelo amor, mas às vezes vai ter dor. E tudo bem, como teve na entendeu? minha, que eu contei. Sabe? Ah, vai ser pela dor, mas também vai ter amor. E a gente não tem só a dor e o amor, a gente tem uma paleta gigantesca de Entre coisas, os dois. né? Sim. Então, assim, tá, é a máxima, ou é pelo amor ou pela dor. Só que isso é uma crença tão limitante que muitas pessoas só acham que vão aprender pela dor. É isso mesmo. Ou seja, Que às aí é vezes... que ridiculariza o filho, que para que o filho, para que ele aprender, primeiro ele tem que sofrer. É, porque, se não sofre aqui, vai sofrer na vida. Isso Sabe fala assim? muito. Isso é uma crença muito limitante. Só que se você não entende que você tem essa crença, que você aprendeu ela em algum lugar, você continua reproduzindo o padrão. E aí você reproduz o padrão, seu filho aprende assim. Aí quando ele tem filho, ele reproduz o mesma padrão. coisa. Sim. E aí por isso que a gente fala Alguém de tem crença que quebrar, ancestral. né? E, exatamente. Aí chega a criança contestadora, que fala, mas por que você tá falando assim comigo? Aí você fala, ai menino, como você é? Sabe assim? Por quê? Porque escancara na sua frente a sua vulnerabilidade. Então assim, em primeiro lugar, uma dica que... Dica não, estratégia, como você disse. Uma estratégia para os pais entenderem isso, as necessidades dos filhos e as emoções dos filhos, é como você lida com a sua vulnerabilidade. Trabalhe na sua vulnerabilidade. Se permita ser vulnerável. Ai, mas me incomoda muito. Por quê? Você sente o quê quando você é vulnerável? Ai, eu me sinto fracassado. Ai, eu me sinto diminuído. Às vezes a pessoa fala, não, eu me sinto menor que os outros, eu me sinto pior. Por quê? Quando você aprendeu isso? Quem falou isso pra você? Né? Ah, não, mas eu acho que sempre foi assim. Sempre foi assim, tá. Aí, e é muito legal que durante o atendimento, quando a gente acessa uma crença ancestral, às vezes vem familiares, né? Durante as visualizações. Então, por exemplo, eu vejo a minha avó. E como é que era a infância da sua avó? Eu não sei. Você me permite te enviar que você pode acessar esse conhecimento? Porque a gente está conectado energeticamente com todas as gerações da nossa família. E aí eu falo, né? Aí ela fala, porque com a minha avó foi assim. A infância dela foi assim. Eu falei, então, isso tá te servindo de quê? Então a gente sempre vê o benefício, porque a gente nunca carrega na nossa bagagem aquilo que não tem um benefício, né? Sim. Então, tá, mas qual foi a virtude que você aprendeu sendo assim? Eu aprendi que sem mostrar minhas vulnerabilidades eu posso ser forte. Então você me permite cancelar a crença de que para você ser forte você precisa não mostrar as suas vulnerabilidades e substituir pela crença de que é possível ser forte sendo vulnerável? É possível ver a força na vulnerabilidade? E, gente, é muito legal. E vai ressignificando. Vai ressignificando, a pessoa vai sentindo. E assim, entra no campo energético de verdade, né? Tem um livro que se chama Biologia da Crença. E ele é sensacional, Bruce Lipton. E ele fala disso, como as crenças, elas influenciam as nossas células. Que legal. Né? Então, ele fez um estudo, ele fez uma experiência que ele queria entender o que faz uma célula viver. Aí ele pega e começa a tirar as organelas da célula. Obviamente, ele acha que para matar a célula precisa tirar o núcleo da célula. Não, a célula continua vivendo. Então, ele separa a célula de um corpo e ele percebe que a célula, mesmo separada do corpo original, ela tem as mesmas reações bioquímicas que o corpo original. Então, a pessoa sente raiva, a célula mostra raiva. E aí ele vai tirando todas as organelas e a célula continua viva e mostrando a mesma química que o corpo original tinha. E aí ela só morre quando tira o invólucro, né, a membrana plasmática. E aí a conclusão dele é, do que é feita a membrana plasmática? De receptores de energia. Então assim, quando você come a banana, não é que a banana vai para sua célula, é a energia que a banana fornece, vai para o receptor da sua célula ressignifica aquilo na mitocôndria e usa aquilo como energia. Só que quem disse que você só tem receptor de energia de comida? Se tudo é energia, você tem receptor de energia de emoção. Então, se você é uma pessoa que aprendeu que para evoluir você tem que passar raiva, você deve ter muitos receptores de raiva na sua célula. O que a gente faz? A gente cancela os receptores de raiva e ressignifica por receptores mais elevados. Né? Então, energeticamente falando, é isso que acontece na sua célula. Por isso que você vê uma mudança tão rápida. Porque o receptor é que nem uma nicotina, gente. Quando você é fumante, se você não fuma por um período, você tem uma abstinência. Se você é uma pessoa que tem muito receptor de frustração, se você fica muito tempo sem se frustrar, você é um drogado ali, você precisa daquilo. Então, o que vai acontecer? Você vai reverberar uma situação
que você vai se frustrar para você receber a energia da frustração. Isso que é o atrair o que você emana. Então você vai reverberar aquilo a partir dos receptores da sua célula. Então se você é uma pessoa que passa muita raiva ou que aprendeu que para evoluir você tem que sentir dor, quando você estiver evoluindo, você vai ter situações na sua vida que você vai sentir dor, que você vai sofrer. E muitas vezes você vai procurar. Não, Inconscientemente. é inconsciente. Então, se você eu falo muito da raiva porque tem um exemplo muito clássico, né? A pessoa tá lá, ela aprendeu que ela conquista as coisas através da raiva, porque a raiva é uma energia de ação. Ela é uma energia que te impulsiona, né? A raiva te joga. Só que você não precisa, né? A raiva, ela também tem uma escala. Você não precisa dar raiva agressiva para você conquistar as coisas, para você ir, porque a assertividade é um nível de raiva. Né? Então, para você ser uma pessoa assertiva, você tem que ter um nível de raiva em você, né? Essa química. Só que você é uma pessoa que tá acostumada a sentir raiva, faz 3 dias que você não sente raiva. Aí você tá no trânsito, o cara te fecha, o que acontece? Por quê? Porque você precisa da energia da raiva. Você reverberou aquela situação. Agora, se você é uma pessoa tranquila, a pessoa te fecha e você fala, poxa, que pena. Ah, é verdade. Sabe assim? Então, assim, é você saber observar e escutar as suas emoções. Entender o que elas te trazem, qual é a mensagem que ela está te trazendo, qual é o benefício daquilo, porque a emoção, ela comunica uma crença. Qual é o benefício de você carregar aquela crença? Qual é a virtude que você aprendeu com ela? Digamos que você é uma pessoa que aprendeu que para você ter sucesso, você não pode parar. É uma crença muito comum nas metrópoles. Você não pode parar. Então, você tem que estar sempre em movimento. Quando você não está sendo produtivo, você se culpa. Você se sente mal. Por quê? Porque você aprendeu que para você ter sucesso, você tem que estar em movimento. Só que isso é exaustivo demais. Ninguém está em movimento o tempo todo. Aí dá um burnout aí. Aí dá um burnout. E aí, se você aprendeu isso, como é que você ressignifica? Como que você descobre isso? Né? E aí você vai aos poucos cavando, a gente chama de digging, você vai cavando as crenças e aí você descobre que quando você era criança, você só se sentia amado quando você fazia as coisas. E aí você fala, aí você acolhe a sua criança interior. Aí é muito lindo, porque você faz a visualização com a criança, aí você vê você criança e você adulto fala, eu vejo você. Né? O que eu posso te oferecer agora? O que você está precisando? Porque é isso, a gente, né, tem todas as nossas facetas dentro da gente, inclusive as nossas facetas de ancião, quando a gente for velhinho, então já dentro da gente. Ai, gente, entendeu? nós vamos ter que Muita fazer um coisa, Pamela né? parte 2, né, Ká? Gente. Ô, Ká, antes da gente encerrar, quer terminar com uma última pergunta? Quero sim. Aquela de sempre? Não, pode fazer essa daí, que você planejou essa daqui, ó. Tá bom. Que práticas diárias que você recomenda para que os pais se mantenham conectados com seus filhos? Brincar. Assim, ou você ter momentos de presença genuína, né? Estar presente de verdade com o seu filho. Né? Mas eu não tenho 1 hora para brincar com meu filho. Né? Triste pensar isso? Mas tem gente que não tem 1 hora para brincar com o filho. Que brinque 10 minutos com o estado de presença. Porque o seu filho, ele quer você. Ele não quer o presente caro, ele não quer a televisão. Se você está disponível, a criança vai querer você. Conversa com a criança. Né? Tenha momentos de pausa. Então, uma coisa que ajuda muito os pais a entenderem as suas próprias necessidades é você fazer pausas conscientes, né? Pequenas pausas, respira, sente o que tá, né? Percebe o que está sentindo. Ai, puxa, não dormi direito, acho que eu tô cansada. Comunica isso para as pessoas, sabe? Externaliza isso. E, para se conectar com seu filho, escute o que ele tem para falar. Deixa ele viajar na batatinha, na imaginação dele. Entra na historinha, sabe? Faz voz pro livro. Faz voz, conta história, faz cabana na sala, sabe? Volta a ser criança, porque isso resgata na gente também esse olhar curioso e a leveza da vida. Né? A gente acaba esquecendo essas responsabilidades. Quando você está realmente presente numa atividade, você esquece todo o entorno. E isso parece que faz... Sabe? Então, assim, a dica é brinque. Brinque. Eu não sei brincar. É um processo. Não existe brincar certo e brincar errado. É só brincar, entendeu? Se entrega ali. Se entrega. Fala com seu filho. Filho, olha, eu não sei brincar. Você me ensina?
É isso. Uma vulnerabilidade também, né? Entender que o processo ali é mútuo, a gente tá aprendendo um com o outro. Ai, que delícia. Daria pra gente ficar mais umas 2 horas. Daria, com Será que certeza. gravou? Porque se não gravou, a gente faz de novo. Porque a gente adorou esse papo com a Pamela. A gente quer, ó. Olha, e se vocês quiserem Deixa- me chamar de volta, primeiro o que? @TetaVibes. Ah, É isso aí. Conta pra Querem- gente em que lugar as pessoas podem te encontrar e como elas podem te localizar. Então, lá no meu Instagram, @teta com H, então THETA.vibes, com 2 S, VIBSS, né? Porque Teta Healing. E eu aceito outro convite, tá? Não, Combinado. tá feito já. Dica, e Eu vocês quero- sabem o que eu gosto de falar, né? Eu quero agradecer a Pamela, que o universo conspirou para que nós pudéssemos nos conectar e assim seguirmos, que é um segundo encontro de muitos que virão, eu tenho certeza disso. Quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, Pisato, Criarte VIP. E você tem recado, Carol? Tenho sim. A gente vai fazer uma segunda edição do Despertar Parental. E vocês estão convidados. O link a gente vai deixar na descrição do vídeo de hoje. E também tem na nossa bio lá do Como Não Vacilar. Vai ser muito bacana. Fala o seu tema aí pro pessoal, né? Que a gente falou um pouquinho sobre hoje. Ai, será que eu falo, Carol? Acho que eu vou guardar, hein? Mas eu vou falar. Quais são os impactos que hoje você, na educação que você tem hoje, pode trazer para o futuro do seu filho? O que eu faço hoje que vai reverberar lá no futuro do meu filho? E o seu, Cá, qual é? O meu, a gente vai trazer muito sobre o online e o offline. Então, o que a gente tem que fazer no offline para conseguir as estratégias certas no online? E o meu, gente, A Pamela não estará conosco nessa, mas nós teremos o perfil Ano que vem, Seja ano que Grato, isso mesmo. E traremos também a Roberta e a Andréia Morim, que fazem parte do perfil Seja Grato. Então, ela já esteve aqui conosco no nosso primeiro episódio falando sobre burnout parental, foi Que legal. bem bacana. E agora vocês terão a oportunidade de estar ali com elas presencialmente. Mas antes de acabar, vamos pro nosso bate-bola rapidinho, Vamos, Carol? Vamos lá, Pamela, começo, hein? Uma palavra que define seu propósito de vida. expansão. O maior aprendizado como terapeuta. O poder da escuta empática. Um sentimento que você busca cultivar nas famílias que você tem contato. Conexão. Um livro que te marcou. Ai, gente, vou falar 2 porque eu gosto muito de ler, tá? Então, eu sou muito fã da Elisama Santos. Eu gostei muito, assim, livros que me impactaram muito. Educação Não Violenta e Conversas Corajosas. Adoro. A pessoa que mais te inspira. Meus pais. Seu maior sonho realizado. Fazer faculdade na Alemanha. Eu não falei isso, mas eu fiz faculdade na Alemanha, tá? Uma emoção que te move. Gratidão. E o maior presente que a vida te deu. A oportunidade de resgatar a minha criança interior sempre que eu entro em contato com as crianças. Que Ai, lindo. E hoje foi o nosso presente. Foi mesmo. As suas Eu falas, também. as suas contribuições. Ai, gente, eu me senti dando uma aula uma hora. Vocês estavam assim. Ai, nossa, porque é maravilhoso. A Eu gente tô fica meio em aqui, ó. transe, né? A gente fica, gente, quanta coisa pra aprender. E eu tenho certeza que todo mundo que tá em casa ficou assim, Ai, né? E, ó, podem Querendo me procurar aprender, também. querendo sugar. Sim, eu estou à disposição ali no Instagram. Já falei que eu não sou uma pessoa muito influencer, mas eu prometo que eu vou postar mais conteúdos, porque eu também sou muito a favor do offline, né? Então, para mim, o boca a boca, a indicação, eu acho que é a melhor propaganda, mas eu acho que com a ferramenta da internet a gente tem como propagar conhecimento. E um dos objetivos que eu tive com o Instagram não foi vender o meu peixe, mas sim, tipo, propagar o conhecimento mesmo, ajudar as famílias de uma maneira a ter essa transformação nas relações. Porque quando você tá aprofundado em você mesmo, né? Se você tem o autoconhecimento profundo de você mesmo, você não transforma só a relação com o seu filho, você transforma todas as suas relações. A vida fica muito mais leve, muito mais fluida, porque você sabe os seus gatilhos, você sabe ali as suas dores, né? Como mudar, o que você tem que olhar, qual é a origem daquilo, como que eu posso pedir ajuda. Então você se abre para um novo mundo, né? E isso acontece. E aí você atrai pessoas para sua vida que também contribuem para isso. É muito maravilhoso, de verdade, eu sou muito fã. Ai, que bom. Ufa, foi uma aula hoje, Foi né, mesmo, Carol? foi mesmo. Foi uma aula. Então, se você gostou, e eu tenho certeza que sim, faz um favor, compartilha. A gente está aqui com um propósito que é muito grande, de tornar as famílias muito mais conscientes, para que a gente tenha um futuro aí pela frente.
para que esses gatilhos, essas crenças possam ser ressignificadas. E por que não começar com você? Então, espalhe esse vídeo. E é isso, Cá, por hoje? É isso. E vamos terminar com a nossa frase? Na educação dos nossos filhos, Não não pode vacilar.